Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa e neste vídeo eu vou te ensinar como nunca mais errar vírgula. Vamos lá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comente abaixo que outras dúvidas de português você tem. Bom, a ideia para este vídeo é de passar as principais regras de quando e quando não utilizar a vírgula. E para fazer isso, eu preparei alguns slides que vão te ajudar a entender esses conceitos melhor. A primeira regra que eu vou te passar tem a ver com sujeito e predicado. E se você, como a maioria dos brasileiros, você também saiu da escola com um trauma de gramática, sintaxe, morfologia, adjunto, complemento, porém, eu vou te mostrar que pelo menos neste vídeo, esse conteúdo não vai ser tão complicado assim. Então vamos com calma. O que é sujeito e predicado? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que sujeito e predicado só existem em frases que contêm verbos, as chamadas orações. Então, por exemplo, nesta frase aqui, ou neste caso, nesta oração, muitos jovens escutam K-pop. Temos um verbo que é o escutam, certo? Então, esse escutam aqui é um verbo que é o verbo escutar. Sujeito é a pessoa que faz a ação. Então, nós perguntamos, quem escuta? E a resposta é, muitos jovens. Então, muitos jovens escutam K-pop. Quem escuta? Muitos jovens. Então, muitos jovens é o nosso sujeito. Tá, mas o que é o predicado? Bom, falando de forma simplista, predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então, se muitos jovens é sujeito, o resto é predicado. Beleza? Ok. Próximo exemplo, uma frase que eu falo com muita frequência para os meus amigos. Sério, você precisa ler este livro. Quem é o nosso verbo aqui? Precisar. Eu sei que tem dois, mas nesse caso é o verbo precisar, certo? É o verbo principal. Então, precisar é o nosso verbo. E a gente se pergunta, quem precisa? Você, certo? Então, você é o nosso sujeito. E se você é o sujeito, todo o resto é predicado. Faz sentido? A coisa que eu quero chegar aqui é que você não pode usar vírgula entre sujeito e predicado. Então, toda vez que você estiver em dúvida se você deve ou não colocar uma vírgula ali no meio, primeiro se pergunta se por acaso você não está querendo colocar entre a pessoa que faz a ação e o resto da frase. Só para ilustrar, se eu colocasse uma vírgula depois de muitos jovens ou uma depois de você, estaria errado. Então isso daqui não faça, por favor, jamais, exceto quando a frase é quem, algum verbo, vírgula, algum verbo. Nessa frase aqui, a vírgula é opcional, mas muitas vezes recomendada porque te ajuda a ler a frase com mais facilidade. Porque se eu apenas tirar a vírgula, fica quem é Meduca. E pode ficar um pouco mais confuso, especialmente se for uma frase mais longa. Então, quando você tem essa construção, quem, alguma coisa, vírgula, alguma coisa, você pode colocar uma vírgula, certo? O nosso próximo tópico é a troca de sujeito, e agora que nós já estamos aprendendo como encontrar o sujeito em uma frase, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Então, por exemplo, nesta frase aqui, ela faz karatê e eu faço kung fu. Quais são os verbos? Bom, tem o verbo faz aqui e tem o verbo faço aqui. Ok. A gente vai perguntar agora, quem é o sujeito? Porque aqui nós temos duas frases porque tem dois verbos. Ok. Então, primeiramente, quem faz karatê? Ela. Então, ela é um sujeito. Segunda pergunta, eu faço kung fu. Quem faz kung fu? Eu. Então, esses aqui são os nossos sujeitos. Logo, todo o resto é predicado. Mas o ponto que realmente importa aqui é que eu tenho sujeitos diferentes. Um sujeito é ela, o outro sujeito sou eu. E tem um E ali no meio conectando as duas frases. Quando isso acontece, quando você tem duas ações feitas por sujeitos diferentes e conectadas por um E, você pode colocar uma vírgula antes do E. É um dos poucos casos em que você pode, de fato, botar uma vírgulazinha antes da conjunção E, mas é muito útil, especialmente em frases longas, porque te ajuda a diferenciar qual ação é feita por quem. Outro exemplo, a Sandy é do Texas e o Bob Esponja é da fenda do biquíni. Novamente, temos que procurar os verbos, que são e E. Segunda pergunta, quem é do Texas? A Sandy. Então, a Sandy é o sujeito da primeira frase. Segunda frase, Bob Esponja é da fenda do biquíni. Quem é da fenda do biquíni? Bob Esponja. Então, ele é o nosso segundo sujeito. Consequentemente, tudo que não é sujeito é predicado. E o que nos resta perceber aqui é que, novamente, nós temos a conjunçãozinha E aqui, conectando duas frases diferentes, que contêm sujeitos diferentes também. E nesse caso, já que um sujeito é a Sandy e o outro é Bob Esponja, eu posso colocar uma vírgula aqui se eu quiser. Presta atenção, é opcional,
mas muitos professores, de fato, requerem que você faça isso. Então, para garantir, sempre que você encontrar uma frase assim, com uma ação de um sujeito e uma ação de outro sujeito, coloque uma vírgula para você se assegurar que você vai tirar uma nota máxima. Próxima regra, verbo versus objeto. Eu sei que agora os flashbacks das aulas de português estão ficando um pouco mais fortes, mas calma que, de novo, você vai entender tudinho. Vamos lá. Novamente, a primeira pergunta é, quem é o verbo? E a resposta é deu, do verbo dar. Bom, ok. Segunda pergunta, quem deu? A menina. Então, a menina é o nosso sujeito. E, como a gente falou, todo o resto é predicado. E é justamente no predicado que nós vamos nos focar agora. Então é o seguinte, o objeto de uma oração é aquilo que recebe a ação, que sofre a ação. Então, se eu falo que a menina deu um bombom para o seu irmão, eu posso dizer que um bombom para o irmão é o objeto, porque o bombom é o que é dado e o irmão é quem recebe a consequência dessa ação, a consequência de a irmã dar esse bombom para alguém. Ou seja, a menina é o sujeito, deu é o verbo e um bombom para o irmão é o objeto, porque são eles que recebem a ação. Para ficar mais claro, temos outro exemplo. Gastamos nossa mesada na Comic Con. Quem é o verbo? Gastamos, que vem do verbo gastar. E quem é o sujeito? Bom, teoricamente é um nós, certo? Porque está como nós gastamos. Só que ele é um sujeito aqui escondidinho que não aparece de fato na frase. Mas tudo bem, nenhum problema com isso. Então, se o sujeito não está na frase, todo o resto continua sendo predicado. Então, aqui, predicado. E agora, a próxima pergunta no nosso roteirinho é quem recebe a ação? Quem sofre a ação? Ou, neste caso, quem é gastado? Se eu falo gastamos nossa mesada na Comic Con, quem foi gastado? A mesada. Ou seja, a minha mesada, como no caso a nossa mesada, é o nosso objeto. E esse na Comic Con que sobrou aqui? Espera um pouquinho que a gente já chega nisso. Porque antes nós temos que aprender que não se usa vírgula entre verbo e objeto. Ou seja, se eu fosse colocar uma vírgula, ou aqui, ou aqui, ou aqui, estaria errado. Não se coloca vírgula entre verbo e objeto. Bom, voltemos para a frase original. Gastamos nossa mesada na Comic Con. A gente já sabe o que é o gastamos, é o verbo. Sabemos que nossa mesada é o objeto. E sobrou esse na Comic Con aqui, que nós vamos chamar de complemento. E é o seguinte, complemento é tudo aquilo que dá mais informações sobre a ação, sobre como ela acontece, quando, onde, de que forma, com o que, com que instrumento, mas não é estritamente necessária para a frase. Digamos que eu tenho a frase eu escrevo cartas. Quem é o verbo? Escrever. Quem escreve? Eu, então eu, sujeito. Quem é escrito? As cartas. Então as cartas são objeto. E agora que eu já tenho definido quem é meu sujeito, verbo e objeto, tudo aquilo que eu adicionar nessa frase vai ser o complemento. Por exemplo, eu poderia dizer eu escrevo cartas todo dia. Todo dia uma informação a mais que fala quando eu escrevo esta carta. Não é sujeito, não é verbo e também não é objeto. Porque quem é escrito todo dia não faz sentido. Quem é escrito é a carta. Tudo aquilo que sobra é o complemento. Como você pode ver, todos eles dão mais informações sobre como a ação é feita e, quando estão no final da frase, não precisam ter vírgula. Eles até podem ter uma vírgula, mas a gente considera esse final da frase como lugar natural para eles, então você não tem que colocar a vírgula obrigatoriamente. Exceto se você tiver vários complementos juntos, várias informações, tempo, lugar, de que modo, com o que, etc. Nesse caso, você tem que separá-los com vírgulas para ficar mais fácil de ler. Então, nesse exemplo aqui, se eu fosse juntar vários complementos, eu teria que colocar eu escrevo cartas, vírgula. Todo dia, vírgula, no meu quarto, vírgula, com uma caneta azul. Na verdade, eu até poderia tirar essa vírgula aqui, porque é como se essa frase aqui fosse uma só e a estrutura já estaria no finalzinho da frase, como ele deve estar. Mas, por consistência, eu posso também escolher colocar, enquanto que nas outras duas vírgulas aqui e aqui, é obrigatório colocar. Então, resumindo, quando você tem apenas um complemento no final da frase, você pode ou não colocar a vírgula, e é melhor que você não coloque. Mas se você tiver mais de 2 elementos, daí é bom você colocar para separá-los. E agora, pessoal, última regrinha desse vídeo, eu prometo que tá acabando, que é quando você troca os complementos de lugares. Lembra que eu falei que o lugar natural de um complemento no final da frase? Bom, isso quer dizer que se você quiser colocá-lo no começo da frase ou então no meio da frase,
é preciso que você o cerque de vírgula para indicar que, olha, ele tá num lugar errado, ele tá meio que postiço ali, meio de penetra, meio de invasor. Então, por exemplo, colocar ontem eu escrevi uma carta. O que a gente tem que entender aqui é que, pra gente destrinchar essa frase melhor, vamos refazer as perguntas. Quem é o verbo? Escrevi, que vem de escrever. Quem escreveu? Eu, então isso aqui é o meu sujeito. O que foi escrito? Uma carta, então isso daqui é o nosso objeto. E o ontem acabou sobrando aqui, tadinho, que quer dizer que ele é um complemento. E, sendo um complemento, o lugar natural para ele ficar seria no final da frase, certo? Eu escrevi uma carta ontem, mas eu coloquei ele no começo. Bom, quando isso acontece, eu devo colocar uma vírgula, certo? Ou então, eu gostaria, por favor, de um Mac Colosso. Também adoro falar isso, gente. Seguinte, vamos perguntar para a frase de novo. Qual é o verbo? Gostaria. Quem gostaria? Eu, meu sujeito. Gostaria de quê? Bom, de um Mac Colosso, meu objeto. E o que sobrou aqui? Esse por favor. Então esse por favor aqui é o meu complemento. E novamente o lugar natural para ele é no final da frase, como por exemplo, eu gostaria de um Mac Colosso, por favor. Como ele está no meio da frase, é necessário que nós o cerquemos de vírgulas. Ou ainda, eu morria de medo quando criança de Coraline. Novamente, a frase correta é eu morria de medo de Coraline quando criança. Já que eu peguei esse quando criança, que é o nosso complemento, que dá informações sobre quando a ação se passou, e coloquei no meio da frase, é preciso que eu o cerque de vírgulas. Ela não vai de forma alguma perder a estreia. A frase natural seria ela não vai perder a estreia de forma alguma, mas eu quis colocar de forma alguma no meio da frase. Então, novamente, eu tenho que cercá-lo de vírgulas. Resumindo, se o complemento estiver no começo ou no meio da frase, cerque-o de vírgulas. Exceto se esse complemento estiver no começo da frase, estiver até 4 palavras. Então, na verdade, este ontem aqui até poderia ficar sem essa vírgula. Da mesma forma, se eu falasse que semana passada eu comi Nutella, eu também poderia não colocar uma vírgula depois de semana passada. Porém, como tem professores que são muito chatos e vão exigir que você coloque a vírgula todas as vezes, coloque a vírgula para garantir que você não vai perder ponto. Agora, se for um texto pessoal, alguma coisa para você, daí você põe quando você achar que fica bom e que ajuda a melhorar a leitura. Porque, sinceramente, português e, principalmente, vírgula, tende a ser, a partir de certo ponto, algo muito de estilo, do que você prefere fazer, do que fica melhor, de que tipo de emoção você quer passar para o seu leitor. E é por isso que é tão importante, além de estudar gramática e fazer flashcards dessas regrinhas, também ler e escrever bastante para que você se acostume a utilizar a língua portuguesa a seu favor para passar a sua mensagem da maneira que você quer passá-la. Bom, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo. Aproveita e se inscreve no canal, deixa um like, me segue no Instagram, que é @elisaflemer, e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!